Muito bem, moçada do Oba, eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal dedicado totalmente a você que gosta de astronomia, gosta da Olimpíada da Oba. Na última aula nós fizemos a base de lançamento para os foguetes e na aula de hoje nós vamos fazer o foguete em especial, beleza? O foguete que nós vamos fazer hoje serve tanto para o nível 3 da MOBFOG quanto para o nível 4 da MOBFOG também. Você vai precisar de duas garrafas PETs de 2 litros, não precisa ser de 2,5 litros e nem abaixo de 2 litros. Eu já fiz lançamentos com foguete de 2,5 litros, não consegui um desempenho muito melhor, uma vez que ele fica um pouco mais pesado, então 2 litros é o suficiente. Pode ser garrafas de Guaraná, pode ser garrafas de Coca-Cola. A de Guaraná eu acho um pouquinho melhor porque ela é mais reta. A de Coca-Cola ela tem umas saias um pouco curvadas, mas dá para fazer um bom foguete também, então Guaraná é o ideal. Uma delas vai precisar de tampa, a outra não necessariamente. E um detalhe importante, é importante que a sua garrafa PET não tome sol, uma vez que o sol ele pode danificar o material plástico. Então procure pegar garrafas novas, que você tenha confiança, uma vez que isso vai ser pressurizado e dependendo da pressão que você colocar e dependendo do estrago que tiver, alguém arranhou, passou uma faquinha, não chegou a furar, mas arranhou a sua garrafa, ela não vai resistir à pressão, ela vai estourar antes da hora e até pode se tornar perigoso, ok? Então tenha o cuidado de selecionar duas garrafas novas. Muito bem, você vai precisar de material para fazer as aletas do foguete. Esse material ele pode ser um plástico um pouco mais duro, como por exemplo esse plástico que é comum você encontrar em livrarias. Pode ser uma pasta velha que você tem, essa daqui eu já utilizo para fazer aletas. Ela também serve, dá uma boa aleta. E eu uso muito esse material aqui, ó, que é um quadro, um quadrozinho de escrever, você encontra isso na Calunga. O nome dele aqui é quadro para escrever. Ele tem na forma de retângulos, etc. Então você pode adquirir desse daqui que também dá uma bela de uma aleta, beleza? Tem gente que faz aleta com papelão, fica a seu critério. O papelão tem um problema que é o seguinte, se molhar, se tiver chovendo no dia, alguma coisa do tipo assim, ele vai evidentemente esfarelar, vai derreter, não vai ficar legal. Então de preferência use material plástico. Material de apoio, uma régua, uma caneta para você fazer marcações se necessário, uma tesoura, um estilete, uma fita adesiva colante, e aí você vai usar de contrapeso ou uma bexiga que nós vamos colocar água, ou massa de modelar com uma cola branca. Te explico já já como é que você vai proceder se caso você decidir fazer o contrapeso do foguete usando esse material. Mas pode ser a bexiga que a gente vai colocar água, eu vou te mostrar. Muito bem, então vamos ao primeiro passo para a construção do foguete. Você vai pegar uma das garrafas, vai deixar ela guardadinha, a melhor garrafa que você tiver, sem ranhuras, sem estar machucada. Essa vai ser o corpo principal do foguete, vou deixar ela guardada. E a outra garrafa você vai fazer o seguinte, você vai fazer 2 recortes. Existe uma linha aqui embaixo, se você observar bem, na garrafa PET, você vai cortar bem rente essa linha aqui. Para isso você pode usar uma tesoura ou um estilete. No caso aqui eu vou usar um estilete e vou fazer o seguinte, ó, deixa essa garrafa fechada num primeiro momento até você conseguir fazer a pressão necessária bem na linha para poder furar a garrafa. Pronto, já furei. Com o estilete mesmo, você agora vai cortando cautelosamente para poder não cortar fora, em torno dessa linha, nessa base. Com bastante cuidado. Muito bem. Cortei, tirei esse pedaço. Esse pedaço você vai descartar. Não se esqueça de jogar isso no lixo, não jogue isso na natureza, ok? Próximo passo, você vai perceber que aqui nessa parte, nesse cilindro, na parte de cima tem outra linha circular bem marcada. Corte em cima dela. Nesse caso eu vou usar o estilete somente para fazer o furo. E vou recorrer à tesoura, uma vez que fica mais difícil fazer agora com o estilete, já que essa parte se torna muito flexível. Então com a tesoura, bem em cima da linha. Muito bem, então nós temos esses 2 pedaços. Pode ser que você precise tirar mais um pedaço aqui, já já eu te explico. Essa saia vai ser a saia do foguete. Muito bem, o próximo passo é a gente fazer com que o bico do foguete se encaixe na parte de trás da garrafa PET, que vai ser o corpo principal do foguete. Repare que ela não entra
nós fizemos o corte só para poder separar as duas partes, mas agora eu vou fazer um outro corte um pouquinho mais acima, de tal forma que ela se encaixe nessa parte traseira. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a régua e nós vamos cortar aproximadamente 3 centímetros do ponto onde você cortou. Repare, 3 centímetros por volta disso. E aí você pode usar uma borrachinha de dinheiro para poder delimitar a região que você vai cortar, para não cortar errado, ou seja, para não ficar muito torto o corte que você vai fazer. Então você vem aqui, ajusta a borrachinha de dinheiro e aí você vai tirar 3 centímetros. Ajuste a borrachinha para ficar nos 3 centímetros. Vai passando a régua em torno dela e puxando os 3 centímetros. Aqui a marcação está ficando em cima dos 3 centímetros. E aí você pode usar uma caneta para poder marcar a região onde você vai cortar. Faça um círculo em torno do ponto onde você vai cortar. Beleza, pode tirar a borrachinha. Agora eu vou utilizar a tesoura e vou fazer esse corte. Cuidado para não ultrapassar. Encontrou a linha, é só você girar em torno dela com a tesoura. Procure cortar com muita precisão, o máximo que você conseguir. Claro que pequenos desajustes, pequenas variações, não vai prejudicar tanto assim. Muito bem. Vamos descartar isso aqui. E aí repare que isso aqui vai ser o bico do seu foguete, ele vai entrar aqui. Vamos passar cola colante já já, ele vai se encaixar aqui, beleza? Antes da gente colar o bico do foguete na parte traseira, você vai fazer o seguinte. O foguete ele tem 2 pontos importantes, que é o chamado centro de massa e o centro de pressão. O centro de massa a gente estuda na física do ensino médio. Seria aquele ponto em que, por exemplo, se eu pegar essa garrafa aqui e tentar equilibrar ela na horizontal no meu dedo, eu vou achar mais ou menos uma posição. E aí nós temos a distribuição de massa dos dois lados com boa aproximação. Esse aqui é o chamado centro de massa, ele equilibrou. Quando o foguete é colocado em voo, nós vamos ter um segundo ponto importante, que é o chamado centro de pressão. O centro de pressão só vai existir quando ele estiver em voo. O ar vai bater naquelas aletas e vai exercer forças nessas aletas. E é interessante que no foguete, o centro de pressão, onde você tem a força feita pelo ar, e o centro de massa, que é a concentração massiva do foguete, estejam a uma certa distância. Se eles estiverem muito próximos, o foguete voa de uma maneira instável. Isso não é interessante. Então, como é que se ajusta isso? Da seguinte maneira, você vai pegar o bico do foguete e vai colocar um peso nesse bico, para que o centro de massa do foguete venha para esse lado. Para fazer isso, você tem 2 opções. Você pode pegar um balão, importante. O número dele, o balão, quando você vai comprar, ele tem um número, 7, 9, 11, 12, que é o tamanho do balão. É importante que o tamanho dele seja 6,5 ou 7 no máximo, ok? Então você vai pegar um balão desses, vai passar ele aqui por dentro e vai pegar o bico dele aqui. Quando você pegar o bico dele aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse bico e vai levar na torneira e vai colocar uma porção de água até que essa parte de baixo aqui do foguete fique mais ou menos com o tamanho de um ovo. Repare, coloquei água no balão, aí você pode dar um nó aqui, vem dar um nó, procure fazer isso com a ajuda de alguém, e aí você pode, com a própria tampinha da garrafa, fechar isso aqui, vedando, repare. Pronto, você fez um contrapeso. E aí o que acontece? Quando você encaixar aqui, o centro de massa do foguete que estava aqui no meio, agora ele vem para cá. Eu ainda não colei, não vai dar para você perceber, mas quando eu colocar o dedo aqui, eu vou equilibrar o foguete mais ou menos nessa região. Bom, eu não sou muito fã da bexiga com água, uma vez que no voo do foguete isso fica batendo, repare. E isso pode desestabilizar o seu foguete. Muita gente utiliza, mas eu prefiro não. Eu tenho uma outra opção para você. Claro que você pode ficar à vontade, se você quiser colocar a bexiga, até mesmo por uma questão de economia, não tem nenhum problema. O seu foguete vai voar bem, só que ele fica um pouco instável. O que eu utilizo no lugar da bexiga com água? Eu utilizo massa de modelar. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma massinha de modelar e vai tirar uma porção dela. Pode cortar isso com estilete. Uma porção mais ou menos assim é o suficiente, beleza? O que você vai fazer? Você vai pegar essa massinha, vai fazer mais ou menos o formato do bico. A gente vai colocar isso lá dentro,
E aí, claro, eu recomendo que você preencha o espaço do bico. Aí você pode tampar esse bico, pode deixar com a tampa. Para que essa massinha fique firme no bico do foguete, você vai usar uma cola branca e vai fazer o seguinte. Você pode fazer na mão mesmo, a cola é lavável, não tem problema. Você vai colocar cola, um pouquinho de cola, e aí você vai dar uma lubrificada boa nela. E aí depois, você vai pegar aqui, não tem problema, você pode lavar depois para tirar o excesso de cola. Você vai encaixar isso lá dentro, ó. E aí você vai pressionar. Procure pressionar de tal forma que ela fique parecendo um cone, que é o mesmo formato do bico. Então você vai ajustando isso pacientemente com a cola. Muito bem, ficando com esse formato. Agora vamos deixar isso aqui secar. Enquanto isso seca, eu vou cuidar de outras partes para depois a gente encaixar isso no corpo do nosso foguete, beleza? Que aí eu posso vir aqui por fora, lavar com todo cuidado para não entrar muita água lá dentro, para poder não descolar. Isso é importante. Então você vai dar uma limpada, tirar o excesso de cola. Muito bem, enquanto o nosso bico está secando, agora eu vou preparar a parte traseira do nosso foguete, onde, mais uma vez, repito, vai estar o centro de pressão, quando ele estiver em voo. Você vai pegar essa parte mais grossa do tubo que você recortou e ele vai encaixado aqui. Nós vamos passar fita daqui a pouco. Só que antes é o seguinte, às vezes o comprimento dessa saia ele pode ficar um pouquinho excessivo. Então assim, se você medir aqui, ele está com aproximadamente 14 centímetros. Eu vou dar uma reduzida nisso para 12 centímetros. Essa saia não precisa ser tão longa. Então você faz a mesma coisa, pode pegar a borrachinha e você vai colocar mais ou menos a 2 centímetros aqui dessa extremidade. Cuidado para não cortar errado, não é do lado mais grosso, é do lado mais fino, se você estiver usando o Guaraná. E aí eu vou medir aqui 2 centímetros. 2 centímetros. 2 centímetros. Pegue a caneta, marque mais uma vez, faça a circunferência com muito cuidado, não precisa pressa. Pronto, circulei. Pode tirar a borrachinha e lá vamos nós recortar. Mais uma vez, vai levando a tesoura meio de lado até chegar na linha. Muito bem. Vamos descartar isso aqui, vai para o lixo. Nossa saia ficou com aproximadamente 12 centímetros, perfeito. Ela vai encaixada aqui, vamos passar a fita colante já já. Muito bem, moçada, agora nós vamos fazer as aletas para colar na saia do nosso foguete. E aí, assim, aletas você tem vários formatos. Se você assiste aí vídeos da NASA, você já deve ter visto, por exemplo, os desenhos que a NASA utiliza. Se você olhar o desenho do foguete que lança a Soyuz, ele tem um desenho diferente. Ou seja, a aleta fica a seu critério. Eu vou te dar pelo menos 3 sugestões. A primeira é o seguinte, pegue papel, antes de você cortar o plástico, você pode errar, deixe ele guardado. Pegue uma folha sulfite e, por exemplo, uma possibilidade que você tem de fazer é uma aleta na forma trapezoide. Ou seja, você vai pegar a régua, vai medir 10 centímetros de comprimento, vem aqui e marca 10 centímetros na folha sulfite, vem aqui e marca 10 centímetros também para cortar bem certinho, 10 centímetros, dê uma certa distância entre esses dois pontos. E aí você vem aqui agora e puxa 8 centímetros. Não precisa ser aleta muito grande. 8 centímetros marquei. Agora eu vou puxar isso lá em cima. Faço um risco aqui. Faço um risco aqui. Repare que eu estou tirando um retângulo de 10 por 8. Pega a tesoura, recorta. E aí, observe, você tem um retângulo 10 por 8. Aí você vai pegar a régua, vem aqui e vai medir 2 centímetros em cima, 2 centímetros, 2 centímetros embaixo. 2 centímetros embaixo. Pega a régua e risca esses dois extremos. E aí, lembre-se que aqui tem 10 centímetros. Você vai dividi-lo em 4 pedaços de 2,5 centímetros. Então você vem aqui,
prepara, coloca a régua lá e divide em 4 pedaços de 2,5. 2,5, 5, 7,5 e os 10. E aí você vai pegar a tesoura e vai fazer um corte aqui até chegar na linha preta que você marcou. Um corte em cada uma. Logo após isso, você vai pegar novamente a régua, vem aqui nessa extremidade, repare que aqui estão os cortes que eu fiz. Então você agora vem, põe o papel sobre a mesa, vem aqui e meça 4 centímetros nesse canto aqui. 4 centímetros, marca aqui, pega a régua, liga esse ponto que você marcou 4 centímetros com a extremidade lá em cima. Não é no canto do papel aqui, é aqui onde está a marcação em preto. Beleza? E aí você vem e recorta esse pedaço. Recortou. Pronto, você está com a sua aleta quase pronta. O que você vai fazer agora? Futuramente nós vamos dobrar isso aqui na aleta de plástico. Eu vou fazer essa aleta nesse material aqui, da pasta plástica que eu falei para vocês. Então você vem aqui, traz ele aqui, alinha bem certinho, com um canto, e aí você marca na pasta onde você vai cortar. Por aqui e também por aqui. Aqui também. E aí você vai marcar na pasta os 4 pontos de corte que você fez. Beleza. Repare que a figura fica assim. Agora eu pego a tesoura e faço o recorte. Recortei. Beleza, minha aleta está quase pronta. Pega a régua, o lápis, vem aqui nos 2 centímetros, marca aqui embaixo, 2 centímetros. Poderia ter usado papel, mas acabei não fazendo isso, tudo bem. Posso fazer aqui agora. E puxo. E aí, aqueles pontos que eu marquei aqui, em preto, eu pego a tesoura e faço a mesma coisa que fiz lá no papel. Até a linha preta. Cuidado para não excedê-la. 1, 2, 3. Muito bem. Você vai fazer 3 ou 4 dessas aletas, depende de você. E aí você vai fazer o seguinte, esses recortes que você fez, bem na linha preta, vai dobrar um por dentro e um por fora. Alternado. Esse por fora, alternado. Ficando assim, nós vamos colar essa aleta aqui, dessa maneira. Você pode usar cola quente ou até mesmo fita. Eu costumo fazer as duas coisas. Essa é uma boa aleta para você colocar. Tem uma outra opção de aleta que eu gosto também, que é esse formato aqui, meio que em forma de asa. E aí você vai fazer esse recorte aí na sua casa do jeito que você achar melhor. Recomendo que você, mais uma vez, faça isso no papel. Repare que aqui eu já tenho ela com o corte feito. Eu vou te dar as medidas que eu utilizei para a construção dessa daqui, para te servir de referência caso você venha fazer dessa daqui. Aqui ela tem um comprimento, nessa parte de 4 centímetros, e o comprimento total dela aqui chega também a 10 centímetros. E aí, claro, vai depender da sua arte aí para fazer o recorte perfeito. Fiz o recorte aqui para você ter uma ideia da aleta. Para esse modelo, você pode fazer um recorte aqui de apenas 2 alças com 1,5 centímetro. Então você pega a régua, vem aqui e marca 1,5 centímetro, pega a caneta e aí você faz o recorte aqui. No caso, claro, do material plástico que você utilizou, ok? Muito bem, eu vou fazer esse foguete dessa aula com esse formato de aleta, então vou fazer mais 4 recortes aqui. Recortei mais uma. Procure caprichar nos cortes para que não fique muito diferente uma da outra, porque isso pode trazer instabilidade para o voo do seu foguete, ok? Muito bem, estou com as 4 aletas recortadas, como fiz a primeira para vocês verem, prontinho. Muito bem, moçada, então agora a gente começa a última parte da montagem do nosso foguete. Vou tirar a saia e deixar guardado aqui.
Essa última parte são as colagens. Já dei uma limpada aqui no bico do meu foguete. Ainda não está completamente seco. Recomendo que você deixe secar algumas horas antes de fazer essa colagem, ok? Você pode manter essa extremidade fechada para que a garrafa não fique muito flexível. E aí você vai encaixar isso aqui. Bom, somente encaixar não é o suficiente. Você vai precisar passar fita adesiva. Só que é importante também que o bico não fique torto. Então você vem aqui na posição em pé com a ajuda de um colega e procure centralizar o máximo possível para que ele fique retinho, perfeito. E aí, beleza, estamos na posição vertical. Muito bem, você vai usar dessa fita colante, ela é bem fina, ela cola bem, você vai passar de 3 a 4 voltas aqui no entorno, centralizando a fita no corte para que ela abrace os dois pedaços, o da garrafa e o do bico do foguete, beleza? Muito bem, você vai colar usando essa fita fina, ela é bem aderente e um detalhe importante, ela é fina, o que não pesa muito o foguete, beleza? Então é importante que seja isso. Claro que você vai ter que fazer isso com o apoio de alguém. Tá? Estou sozinho aqui, mas eu vou centralizar, repare, a fita no corte de tal forma que ela abrace ao mesmo tempo os dois pedaços, o da garrafa e o do bico do foguete. E aí você vai dar de 3 a 4 voltas, bem justas, para que fique bem colado. Muito bem. Quando cortar a fita, não se esqueça que ela é muito fina. Marca aqui para você usar da próxima vez. E aí passe a mão aqui para ela poder aderir bem. Muito bom. Trouxemos o centro de massa do foguete para cá. Repare que se eu colocar o foguete aqui naquela posição que eu coloquei aquela hora, ele não vai parar. Eu vou ter que trazer o dedo para cá, ó, já vai equilibrando. Ó. Então o centro de massa foi deslocado para cá. A hora que eu colar as aletas, o centro de pressão vai estar aqui. Vai ter uma distância entre os dois, o que é interessante. Muito bem, agora é hora de colar a saia. Você vai colocar a saia, claro, aqui e vai fazer a mesma coisa. Vai ajustá-la, colocá-la numa certa posição. Verifique a posição do seu foguete, ele tem que estar o mais vertical possível. Ajusta. Ela não precisa entrar tanto, repare que ela vai ficar mais ou menos aqui na borda desse bico. Essa tampa a gente vai retirar, a gente não vai utilizá-la, vou descartar já já. Só estou utilizando por enquanto para a garrafa não ficar flácida demais. Ajustado, pega a fita e metade na parte da saia, metade na garrafa e começa a colagem. E aí é só girar. Lembrando mais uma vez que você fazendo isso com o auxílio de alguém, vai ficar melhor. Recorto a fita. Deixo uma marquinha para usar da próxima vez. Nunca se esqueça. E aí fecho. Faz a mesma coisa. Muito bem. O corpo do seu foguete está montado. Ok? Agora vem uma parte delicada que é colar as aletas. Ela vai ser colada aqui embaixo na saia do foguete, mais ou menos na marca que delimita a saia do corpo do foguete. Pode colocar mais ou menos nessa linha, um pouquinho abaixo dela não tem problema, ok? E aí repare que nós temos duas abazinhas da nossa aleta para um lado e duas para o outro. E agora tem um detalhe, se você vai colocar 4 aletas, é importante que elas estejam separadas de 90 graus cada uma. Lembrando que o disco da garrafa tem 360 graus, então nós vamos colar com 90, 90, 90 e 90. Se você estiver usando 3 aletas, você vai colocar com 120 graus de abertura. Como é que eu faço para poder medir esses 120 graus? Para medir os 120 graus ou os 90 graus que você vai colocar cada aleta, pegue um pedaço de papel, sulfite, e você vai dar a volta. Só que tem um detalhe, ele não completa a volta. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar 2 fitas e vai colar uma na outra. Cola uma na outra, cola aqui também, para não ficar ruim para você trabalhar. Você agora pega esse pedaço de papel, pega o seu foguete, vai lá na saia, dê uma volta completa. E aí você vai ter que ter o cuidado de recortar com a tesoura na volta completinha. Dobre aqui, fechou uma volta.
Corto nessa dobra. Pode descartar. Dá mais uma conferida. Estou fazendo isso bem na junção entre a saia e o corpo do foguete. Beleza. Tá aqui uma volta completa. Agora você faz o seguinte. Pega a régua e meça o comprimento desse pedaço de papel. Aqui eu estou com 30 centímetros. 33 centímetros exatamente. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar 33 centímetros, que foi o que deu o meu aqui, faça a medida do seu, e vai dividir ou por 4, se você estiver colocando 4 aletas, ou por 3, se você estiver colocando 3 aletas. Detalhe interessante, 33 por 3 dá 11 exato, quer dizer que seria a cada 11 centímetros. Já se eu fizer 33 por 4, 8,25. Um pouquinho mais chato de fazer a marcação com 8,25 centímetros, mas se você está colocando 4, vai ter que ter esse cuidado. Agora você vem no papel e marca esses espaços que você achou. No meu caso, como eu estou colocando 4 aletas, eu vou pegar pedaços de 8,25. Então eu ponho o 0 lá na fitinha, puxo 8,25, 8,2. Faço uma marcação aqui, venho, faço mais uma, 8,2. Venho, faço mais uma, 8,2. Procure pegar uma caneta fina, porque ela mais grossa, ela te leva a uma margem de erro maior. Então uma caneta bem fininha, beleza? Pegue um pedaço de fita, o papel, circule novamente, bem posicionado entre a saia do seu foguete e o corpo do foguete, cole a fita. E aí agora com a caneta você vem e faz o seguinte. Pegue a régua, alinha com a marcação que você fez. Faça uma marcação na garrafa. Uma, com todo cuidado para a fita não girar. Duas. Três e 4. Feito as marcações, você pode tirar a fita. Muito bem. E agora você vai começar a colagem das aletas. Como é que você vai colar essas aletas? Você pode usar a própria fita e você pode também usar cola quente. Outra marcação que talvez seja interessante você fazer é o seguinte. Como eu te disse, você vai colar na saia do foguete. Ela tem uma saliência aqui, que é o contato dela com a garrafa. Você pode fazer o seguinte. Para que você coloque a aleta na posição certinha, não corra o risco de colocar uma mais em cima e outra mais embaixo, você pode fazer, mais uma vez, utilizando a borrachinha de dinheiro, uma marcação aqui em torno na posição em que você quer. Aqui eu estou com a saliência entre a saia e o corpo do foguete, então eu vou colocar aqui, eu vou colocar a meio centímetro dela. Meio centímetro, mais ou menos. Venho com a caneta e faço uma marcação. Faço uma marcação em torno da garrafa. Isso quer dizer que a ponta da minha aleta, ela vai ser colada em cima dessa linha. Beleza? Circulei. Muito bem, agora com cola quente eu lubrifico. Lubrifica. Lubrifica. E aí eu venho na marcação que eu fiz e colo a minha aleta. Uma aleta. Vamos reforçar depois com fita. A primeira já foi. Vamos à segunda aleta. Sempre importante que você faça isso com a ajuda de alguém para que não corra o risco de colar no lugar errado. Admito que não é fácil fazer isso sozinho. Segure um pouquinho, a cola quente demora alguns segundos para poder aderir, secar. É importante que a sua aleta, a parte central dela entre as dobras, fique alinhada com a reta que você fez. Essa marcação ela é importante de ser feita, beleza? Muito bem. Nosso foguete começa a ganhar forma. Vamos a mais uma aleta. Terceira aleta sendo colada.
marcação lá em cima, alinhamento aqui embaixo, faço um ajustezinho, ficou um pouquinho desalinhado, alinhei, agora sim, tá ficando um foguetaço. Bonito o foguete. Vamos à nossa última aleta, na marcação. Posicionei, busco o alinhamento correto. Muito bem. Muito bem, e agora você vai reforçar a colagem das suas aletas com fita adesiva. Retire pedaços mais ou menos desse tamanho. Pode retirar aí, como você fez, 8 aletas, 16 pedaços. Dezesseis pedaços iguais a este. Vamos colocar mais ou menos 2 em cada par de aleta. Retire então uma fita, vem nas aletas aqui bem nessa marcação e você reforça colando. Pode colocar 2 pedaços de fita para cada lado da aleta. Do lado de cá também. Dois pedaços. Muito bem, moçada, com esse aqui, última aleta a ser colada. E aí, praticamente pronto o nosso belo foguete. Bom, o que acontece é o seguinte, muitas vezes, quando você vai lançar o foguete, ele ganha muita velocidade, você não vê seu foguete voando. Principalmente se a sua garrafa for transparente. Então, uma forma que você tem de dar uma melhorada no visual dele, e para que você possa acompanhar o voo do foguete, é você passar uma fita colorida. Não deve exagerar, uma vez que essa fita colorida ela tem uma espessura um pouquinho maior. Você pode até fazer o seguinte, envolver aqui nessa parte onde você colocou a fita colante branca para reforçar a colagem desse material e mais uma volta aqui em torno dessa junção do bico do foguete com o corpo do foguete, beleza? Então você pode pegar uma fita colorida, existe ela vermelha, alaranjada, isso aqui está meio amarelão ovo, e aí eu vou fazer o seguinte, envolve o foguete, pode colocar uma volta mais ou menos, uma volta e meia no máximo, e aí você corta, dá uma reforçada aqui, e aqui no fundo você faz a mesma coisa. Dê a volta. Beleza. Dá uma melhorada. Tem gente que faz umas faixas de fita transversal, pode ser feita também, não tem problema. Tá? Pode fazer 4 faixas, mas eu vou deixar o meu assim nessa situação, beleza? Bom, com isso está pronto o nosso foguete. Um foguete desse daqui você consegue fazer aí de 2, 3, 4 lançamentos, depende. Normalmente quando ele bate o bico no chão, é comum estragar, é comum soltar a massinha, isso é normal. Aí você pode tirar só a coifa dele aqui e colar novamente, passar mais cola e com fita envolvê-lo novamente. Ou pode trocar só o bico, também pode. Você pode fazer bicos de reserva. Se danificar, você fazer 2 ou 3 bicos aí, deixar guardado, pode ser interessante. A saia quase não estraga, uma vez que normalmente ele cai de bico. Então, o que vai danificar muitas vezes é aqui a coifa, tá bom? Essa tampa aqui agora você pode tirar, vai descartá-la. Eu só deixei ela para que ele ficasse com um ar pressurizado, para você poder trabalhar melhor. Muito bem, moçada, então é hora de lançar o nosso foguete. Estamos com quase tudo pronto, base pronta, foguete pronto. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o lançamento. Um detalhe importante. Evidentemente que essa construção que nós fizemos, ela é interessante para o nível 3, que é o ensino fundamental de 6º a 9º ano da MOB FOG, e também para o nível 4.
Lembrando que o combustível para nível 3 é água com ar pressurizado, eu já vou falar sobre isso. E para o nível 4 é a mistura de bicarbonato de sódio com vinagre 4%, também falo disso já já. Na verdade, tanto a base quanto o foguete é o mesmo para os dois níveis, com uma exceção talvez. É muito comum o pessoal do nível 4 não conectar o bico de encher pneu de bicicleta nesse lado da base. Veja, se você faz a conexão aqui sem o bico e você tem um imprevisto no lançamento, vai ter que abortar o lançamento, isso pode ocorrer, e você já está com a garrafa pressurizada, você não tem, de uma forma segura, como eliminar essa pressão do interior da garrafa. Eu recomendo que você faça a colocação desse bico, uma vez que se tiver um imprevisto, você pode vir aqui e tirar o excesso de pressão de dentro da garrafa de maneira segura. Se você não tiver esse bico, eu não recomendo que você chegue perto do foguete e tente de alguma maneira despressurizá-lo, você pode se machucar porque isso pode explodir junto com você. Então é recomendável que você mantenha esse bico, mesmo não sendo do nível 3, ok? Então isso é importante, lembrando que para lançar foguetes, segurança é sempre fundamental. E aí nós estamos então praticamente prontos. O que você vai fazer? Na base de lançamento, lembra que eu tinha pedido para vocês um cano de 40 milímetros, e aí você vai colocar nesse cano de 40 milímetros, vai amarrar nele um cordão por volta de uns 6 metros, aí entra em ação o cordão, 6 metros de comprimento, para que você possa fazer o seguinte, repare, nós tínhamos feito aqui aqueles 2 furos, trespassamos o cordão por aqui, então agora você vai pegar isso daqui e vai colocar aqui no seu lançador. Ele vai envolver as presilhas, repare, e aí ele vem aqui embaixo. Você vai pegar o cordão, passar por baixo aqui, repare, não deixe ele aqui por cima, porque a hora que ele subir aqui você pode ter uma certa dificuldade para poder puxar, e aí você passa ele aqui por baixo. Aqui nós temos o nosso gatilho, você vai ficar a uma distância de uns 6 metros e vai puxar na outra ponta do cordão, beleza? Então vamos jogar isso aqui para lá. Para o pessoal de nível 3, entra em ação a bomba de encher pneu de bicicleta. Recomendo que você tenha aqui uma mangueira também de uns 6 metros de comprimento, para você poder ficar a uma certa distância. E aí você vai conectar o bico da bomba no bico, conectou. Beleza, está travado, aqui está pronto. Então agora é hora de você colocar água no seu foguete. Você vai colocar água nessa extremidade, na saia do foguete aqui, naquele bico que ficou aberto. Pode colocar água até mais ou menos por volta de 1/3 da garrafa, pouco menos de 1/3, mais ou menos, pouco acima dessa faixa que você colocou aqui. Abaixo também dessa linha divisória aqui em cima, não é necessário muita água. E aí você vai manusear a sua base, o seu foguete, nessa posição para que a água não saia e vai encaixar aqui. Aqui você vai lubrificar com vaselina para que ela entre mais facilmente. Pronto, entrou. Repare que as presilhas, elas passam essa saliência da garrafa, do bico da garrafa. A hora que as presilhas abraçar a saliência da garrafa, você vai levar o gatilho, prendendo, prendeu, está seguro, aponta o foguete para onde você vai lançar, e aí é hora de quê? Encher, a garrafa já começa a ficar pressurizada imediatamente, repare isso aqui, ela já está um pouco dura, tá? E aí, a hora que chegar na pressão desejada, por volta de 100 psi, você, à distância, vai puxar a outra extremidade do cordão. Quando você puxar, esse gatilho desce. No que ele desce, o foguete dispara. Beleza? Então esse é o procedimento para nível 3. E aí, detalhes importantes, medidas de segurança. Se você, por acaso, puxar o gatilho e o foguete não disparar, pode ter acontecido algum imprevisto do tipo seguinte. Ou você não lubrificou bem aqui a fita, ou então você colocou fita em excesso, que foi o esparadrapo. Isso pode travar o foguete. E aí, se você já estiver com o foguete pressurizado, isso existe o risco dele explodir, dele jogar pedaços de plástico em toda a região próxima de você e você pode se machucar. Então, cuidado. Você deve vir aqui, destrava o bico, pegue um palito de fósforo e aí você vai apertar um pininho que tem por dentro do bico. Quando você aperta esse pininho, ele retira o excesso de ar da garrafa, ele vai despressurizar, ok?
Então, isso é medida de segurança, é importante. Outro detalhe importante que você tem que ter no dia do lançamento é o seguinte: essa base ela é muito leve e o foguete, quando ele sai aqui, ele sai em alta velocidade. E claro, um dos princípios utilizados no lançamento de foguete é a terceira lei de Newton, princípio de ação e reação. Quando você puxar aqui o disparador do foguete, o que vai acontecer? Ele vai sair em alta velocidade, existem forças sendo feitas aqui. Ele vai empurrar a base para trás, que reage e empurra o foguete para frente, seu foguete vai ganhar voo. Como essa base é muito leve, o que acontece? Na hora da explosão, isso aqui pode tombar e vai prejudicar o seu lançamento. Então você deve prender essa base no solo em que você está apoiando isso daqui. O recomendável é que você faça isso num campo de futebol ou em terra virgem, não no asfalto, para que você possa colocar dois ganchos. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, dois ganchos, um prendendo aqui e outro prendendo aqui no solo. E aí você evita que tenha oscilações na hora do lançamento. Então isso é importante. Se você for lançar num chão que é duro, você vai precisar colocar pesos nessas duas hastes laterais da sua base, para evitar que ela faça uma inclinação na hora do lançamento, beleza? Para o pessoal que vai fazer lançamento de nível 4, eu recomendo o seguinte: você pode pegar uma rolha de cortiça dessa que você encontra em garrafas de vinho, trespassá-la por ou dois preguinhos ou uma agulha, tanto faz, e você vai encaixar isso aqui, ó. Cuidado para poder manusear isso, encaixou, e aí você vai fazer o seguinte: você vai pegar a quantidade de bicarbonato necessária, aí vai depender do que você quer fazer, e vai colocar aqui dentro o bicarbonato, direto, que é um pozinho branco. E aí o vinagre, você pode fazer o seguinte: você pode pegar um balão desse daqui, pode pegar um cano de PVC de 20 milímetros, e aí você vai colocar isso dentro do seu foguete. Faça isso com a ajuda de alguém, evidentemente. Você pode colocar isso lá dentro, e aí você pega o vinagre, vem aqui, pega o vinagre e coloca por aqui a quantidade de vinagre necessária. Você vai ver que o balão vai encher. Alguém segura aqui embaixo para você. Encheu, você vai ver que o balão lá dentro vai ficar cheio com a quantidade de vinagre. Você retira isso, dá um nó no bico e solta isso lá dentro, junto com o bicarbonato. Soltou. Não vou soltar aqui para poder não ficar preso isso lá dentro, ok? O vinagre vai estar no balão, o bicarbonato vai estar solto. Aí você vem com a sua base, faz isso aqui, não vire ainda o foguete para baixo para não correr o risco de arrebentar o balão antes da hora. Conecta isso aqui, trava e só então você coloca isso no chão. Alguém já do seu lado trava a base no chão. Se necessário, você dá uma chacoalhada no foguete para que o balão caia no preguinho e aí ela vai explodir e nisso começa a reação do bicarbonato de sódio com vinagre. Tudo isso é muito rápido, uma vez que a reação ela começa quase que instantaneamente. Então você tem alguns segundos para poder terminar de ajeitar a sua base e sair de perto do lançamento, ok? Muito bem, moçada, com isso fechamos essa aula. Veja aí que você tem aqui uma base simples e um foguete relativamente bem feito para poder fazer o lançamento da MOBFOG nível 3 e nível 4. Obviamente que lançar foguetes requer medidas de segurança e também você pode fazer melhorias não só na sua base, como também no seu foguete. O que eu recomendo é que você, para a MOBFOG, faça testes antes. Eu recomendo que você faça aí de 2 a 3 foguetes, mude as aletas, coloque 3, faça testes antes da Olimpíada para você selecionar a melhor maneira de você lançar o seu foguete e se tornar competitivo. Eu vou mostrar para vocês uma base que eu utilizo para lançamentos, para você ver que você pode melhorar o nível do foguete. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma base que eu fiz totalmente de metal. Ela tem um peso, então eu não preciso de ganchos para poder prender. E aqui eu tenho o lançador. E repare um detalhe, esse lançador eu fabriquei para várias angulações, inclusive para lançamento vertical direto. Eu travo isso aqui embaixo, tem um buraco aqui, pego um parafuso, trespasso aqui, prendi, pronto, faço o lançamento vertical. Tenho furos para 75 graus, tenho furos para 60 graus, e tem um furo para 45 graus, que é o alcance horizontal máximo. Eu consigo fazer lançamento em qualquer tipo de chão. E aí eu fabriquei também um lançador. E aí eu tenho um barômetro aqui para medir pressão. Aqui as presilhas,
onde vai encaixado o foguete, e aqui eu tenho o bico para poder encher pneu de bicicleta. E aí, o que acontece? Na hora do lançamento, eu coloco isso aqui dentro. Aqui no fundo eu tenho uma molinha que eu coloquei para poder diminuir o impacto de ação e reação. Então, quando o foguete sai em alta velocidade aqui, eu costumo lançar com pressões maiores. O que acontece? Ela recua e a mola amortece parcialmente o impacto contra a base. Então, esse é um lançador que eu tenho. E aqui, claro, eu tenho alguns foguetes, estão até já detonados. Esse aqui é um foguete que eu fiz com 4 aletas, uma delas já se perdeu depois de muitos lançamentos, eu não corrigi ainda. Aqui eu tenho um foguete que eu fiz com garrafa de Coca-Cola, 2,5 litros, também perdeu 2 aletas. Repare que aqui eu tenho um formato de aleta diferente daquela que eu fiz no foguete para vocês. Aí fica a seu critério, como eu disse. E aqui um detalhe importante, ó, repare como fica a ponta do bico do seu foguete, da coifa, quando isso bate no solo. Isso aqui, depois de alguns lançamentos, ele está totalmente deformado, repare, beleza? Então, se você gosta da coisa, se você gosta de lançar foguetes, você pode aprimorar. Se tiver interesse, pode deixar comentários aí e eu posso passar para vocês dicas e sugestões de como melhorar o lançamento de foguetes, beleza? Muito bem, por hoje é isso. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima. Três, dois, um. Mais perto. Teste com garrafa de 2,5 litros. Vamos lá, Daninha, tenta acompanhar. Ah, é. Vai, vamos ver. Cadê? Vai longe. Agora lançamento vertical. Vamos ver quanto sobe. De pé, né? Afinal de contas ele é físico, não é matemático. Não dá pra ver. Ai! Aí, Daninha! Mais um. Vamos lá. Ou dá um medo só hora que isso cai. Tá caindo. Caraca! Esse foi legal.